Alô, amantes da quinta arte, eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga e sejam muito bem-vindos ao Primeira Página, onde a primeira impressão é a que vale. E hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a Quinta do Abutre, um conto aí escrito pelo André Martini, um dos nossos amigos lá do grupo de escrita, né? Faça um grupo de escrita de vocês também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse conto que está publicado na uma antologia, A Amazônia Assombrosa da Síberos. E aí, Matheus, mostre pra gente. É isso aí, Rafa. É um livro relativamente curto, né? A Ciberus, para quem não conhece, é uma editora que é independente, né? Que abre editais recorrentemente. Acho que tem edital todo mês, se não me engano, se bobear até mais de um. E eles colocam temas bem variados, bem diversos. Então, assim, é bacana para quem está querendo começar a entrar na carreira, né? A escrever e tal. É uma boa forma de se lançar de alguma forma, né? Mostrar o seu trabalho para os outros. E E eles costumam fazer campanhas de financiamento coletivo com os selecionados, né? E aí produzir um livro. Então é uma forma de você ter um livro físico seu também, com, com a publicação não tão onerosa, né? Não saindo do seu bolso, né? Então acaba que você consegue publicar um conto. São contos normalmente curtos, eu não estou lembrado aqui agora se esse aqui tinha a limitação de 2.500, que eu acho que é o padrão que eles usam normalmente. Né? Não vou saber dizer agora, mas enfim, nada disso importa, né, Rafa? O que importa pra gente é a primeira página. E aqui a gente está lidando então com Amazônia Assombrosa, né? O título da antologia em si já carrega consigo alguns elementos que a gente espera encontrar, né? É claro que se a gente vai encontrar de fato são outros 500, né? Se o autor conseguiu colocar em E um prática. detalhe é que nesse edital a história tinha que se passar na Amazônia e o antagonista tinha que ser alguma criatura Lovecraftiana. Ah, verdade, esqueci de falar isso, né? A Cibrus costuma ter uma sinopsezinha, né? Alguma coisa ali para você se basear, não é só a temática solta, normalmente tem uma sinopsezinha. Então, isso aqui que o Rafa está trazendo é algo relevante para quem ia participar, né? Claro que quem pega para ler naturalmente a Amazônia Assombrosa não necessariamente entende que tem Lovecraft no meio da história. Apesar de que a capa, né? Eu não mostrei aqui de perto agora, tem um bicho aí já com tentáculos, né? E um ser ali, um ser humano ali meio uma espingarda na mão, um chapelão aqui, uma coisa meio abrasileirada, né, de certa forma. Então vamos lá. Quinta do Abutre, André Martini. O velho Noronha se negava a acreditar no que via. Tinha os olhos prestes a saltar das órbitas. Queria absorver o tênue brilho da lua que tocava a pele. Cada respiração ofegante o mergulhava mais e mais no odor nauseabundo de fluidos corporais. Ao longe, seu nome era gritado por um dos jagunços da madeireira. Acordou. Abalado pelo pesadelo, saiu da rede cambaleando. As pernas tremiam. As mãos suadas o fizeram escorregar e cair no chão. Ei, doutorzinho, você tá bem? Perguntou o jagunço, cutucando-o com o cabo da arma. Estou. Foi só um sonho ruim. Esqueci de tomar meu calmante ontem, respondeu Noronha, se levantando. Então vamos. Tem outro ferido para você cuidar. O velho Noronha o seguiu para fora da oca, em direção a outra construção da vila. Deixe-me vê-lo, disse Noronha. Examinou o homem inconsciente sobre a maca improvisada. Observou com atenção o abdômen perfurado, cheio de uma secreção azul gelatinosa. O diagnóstico foi imediato. Por Deus, está faltando fígado. Nem sei como ainda está vivo. Lamento, mas não há muito que eu possa fazer por ele. Doutor, tem que se esforçar mais, senão o chefe vai te mandar para a cova, ironizou o pistoleiro, indicando com a cabeça e cuspindo sobre um monte de terra. Jamais deixaria ninguém sem os devidos cuidados médicos. Entretanto, como disse, esse aqui não tem esperança. Ele veio da Quinta do Abutre também, não foi? Acabou. E acaba a primeira página. Fim da primeira página. Vou dando uma olhada por alto aqui, são 5, 6 páginas. 7 páginas, 6 e meio. São contos curtos mesmo. Né? Bom, mas enfim, vamos lá. Quer começar? Eu gostei de alguns pontos que ficaram espalhados. Porque assim, esse conto
a primeira versão que o André fez, ele tinha o dobro de palavras do que tem esse conto original. Porque ele tem uma certa um certo caráter de sempre ir expandindo a proposta, expandindo. Aí depois de muita conversa, a gente conseguiu reduzir bastante para adentrar na quantidade máxima de palavras que permitia. Teve que cortar algumas cenas, mas então, assim, pelo fato de ter resumido bastante coisa, pelo fato de ter muita palavra, a gente tentou ao máximo fazer com que muitas coisas se apresentassem logo no começo. Tanto que, para a galera que conhece as criaturas do Lovecraft, você vê que já existe 2, 3 momentos aqui que já dá um sinal de que criatura pode ser. Então, Eu não tem percebi aí nenhum. bastante nessa primeira página aí para quem manja A falta do fígado dos seria um deles? Não? foda de fígado, geleia azul e uma brincadeira com o próprio nome Quinta do Abutre. Legal. Mas um ponto assim, que eu achei bem legal é que quando a gente fala sempre do tom e do timbre da história, eu achei que, apesar da primeira frase, se a gente considerar o parágrafo inteiro, é muito grande, porque são 6, 7 linhas, mas a primeira frase é boa, quando acaba no via. É ótimo, então daria ali para dar um enter com certeza fácil, né? Agora, me incomodou um pouco nesse primeiro parágrafo que todas não, né? Mas são muitas frases curtas, ponto, curta, ponto, tá ligado? Tipo, o velho Noronha se negava a acreditar no que via, ponto. Tinha os olhos prestes a saltar das obras, ponto. Queria absorver o tênue brilho da lua que tocava a pele, ponto. Cada respiração ofegante mergulhava mais e mais no nauseabundo de fluidos corporais, ponto. Então, assim, eu não sei se talvez faltou mudar um pouco o estilo da formação da frase para dar uma diferenciadazinha do que só isso e aquilo, ponto. Isso, aquilo, ponto. Isso, aquilo, entendeu? Eu gostei muito da primeira frase, achava a primeira frase muito boa, mas eu daria essa quebra, igual o Rafa sugeriu aí, né? E eu acho que mudaria um pouco a construção dessas outras frases aí do parágrafo. Sim, eu gostei bastante do tom que foi, né? No Uhum. caso, despertar esse lado tanto terror, com esse lado meio gore, que o Lovecraft traz, né? Respiração ofegante, odor nauseabundo, fluidos corporais. Então, ele traz bastante dos elementos do Lovecraft, mas eu concordo com o Matheus de que eu acho que ele tentou trazer uma ideia de a que a gente chama de descrição por acúmulo, que aconteceu isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Eu acho que ele tentou trazer essa ideia de como se alguém estivesse sofrendo as coisas que ele está sofrendo. Ele queria absorver o tênue brilho da pele, cada respiração ofegante mergulhava no odor nauseabundo, ao longe escutava seu nome. Então eu senti que ele quis trazer um acúmulo de informações por continuidade, mas eu acho que valeria talvez se fosse vários enters para cada uma dessas, talvez daria uma ideia maior de acúmulo de informações do que realmente frases simples pontuadas que parecem não ter nexo, mas teriam se tivesse talvez a separação. Então eu gostei bastante de como quais palavras foram escolhidas, e a proposta, mas eu acho que talvez essa reestruturação dos enters ficaria um pouco mais nessa ideia de acúmulo das informações. Em relação ao tom, aí nem só no primeiro parágrafo em si, né? O tom eu acho que ele tá bem feito no texto inteiro, né? Dá esse ar de sombrio, de sobrenatural, porra, como assim tem uma pessoa viva sem fígado, né? Ele é um doutor que vai tratar, né? Parece que tá tratando numa zona que é uma zona meio é, precária, de certa forma, talvez, né? Não sei. Eu achei que me passou uma ambientação assim que eu espero que seja uma Amazônia assombrosa e essa ideia dele daí da Quinta do Abutre, né? Eu não sei se talvez assim de Amazônia aqui não tenha passado muita informação, né? Ele No fala, máximo jagunço, cita né? jagunço, talvez seja suficiente, né? Não precisa de transbordar uma primeira página com informações desse tipo, né? Mas é interessante que tenha alguma coisa
para poder te passar essa questão do tom, né? Acho que foi bem feito nesse caso. Eu acho que o André conseguiu dar uma pegada de terror, de suspense, de mistério, né? E citando aí o Jagunço, a madeireira ali, de certa forma, talvez se enquadre aí na questão da Amazônia, né? Exato. Talvez colocando um quezinho a mais, né? No caso, porque aqui, ó, abalado pelos pesadelos, saiu da sua rede cambaleando. Então eu Uhum, acho que são pequenas coisinhas que verdade. talvez se tivesse colocado um pouco mais, porque ele falou assim, ó, fora da oca, rede, jagunço, madeireira. Verdade, tem sim. Então, Eu que peço tem perdão pelo uns. vacilo. Mas querendo ou não, como são elementos muito clássicos, tipo de indígena, às vezes acontece de. Como no caso, eu entendo mais ou menos o que aconteceu aqui com o Matheus, é que como o terror tá muito bem estruturado, né, Chama mais atenção, talvez. tá muito gritante, exato. Então, assim, vamos dizer assim, pelo fato do André ter feito um trabalho muito bom de ambientação de terror, Uhum, ele subjugou um pouco o Amazo uhum, pelo fato do terror ter sido bem feito. Mas uhum. existe. Talvez se ou tivesse diminuído um pouco o terror para fortalecer um pouco do Amazo, Sim. mas como eu já virei, e já virei várias vezes, tem bastante elementos de Amazo Jamais passando tem pelas sim. próximas páginas, então eu acho que Não não é deixou a um desejar, não. pecado. Tá na ideia, ele fez certinho. Eu Sim, que sim. garoteei mesmo. E o legal é que aqui, como o André gosta muito do Lovecraft, principalmente essa criatura que a gente fez uma pesquisa e depois foi procurando quais Fanservice. eram as mais legais. É, a gente, ele se deu ao trabalho de tentar colocar mais ou menos como o Lovecraft faz, que é uma apresentação muito clara do antagonista, muito claro. Então, o Lovecraft gosta de já deixar bem claro qual que é a problemática que ele traz. Eu não sei, não li os outros contos para saber se a galera se deu ao luxo de tentar Uhum, trazer não apenas o seguir. cenário, mas também o que da escrita. Mas Lovecraft tem essa proposta de ser muito rápido, muito direto. Tanto que as pessoas falam, mas contos Lovecraftianos parece que é muito corrido, é muito papum. Porque, vamos dizer, né, é de mil e tralha lá pra trás. Então, e ele escrevia em tiras de jornal. Então tinha que ser realmente algo muito curto. Então, achei legal. Então ele tenta trazer um pouco do gatilho da autoridade dele como escritor e amante Lovecraftiano, trazendo os elementos fortes de Lovecraft, e tenta gerar um certo contraste de como Lovecraft ele é um horror cósmico e o nosso protagonista é um médico, então cria esse contraste de tipo, é um cara muito lógico, muito da ciência, muito, né, Lidando com o não sabemos sobrenatural, ainda né? mais sobre ele, mas a gente imagina que um médico seja meio que lógico, talvez, no caso, até ateu, considerando o André, acredito que seja, porque ele gosta de fazer personagem nessa pegada. Então, assim, tipo, é um cara que não acredita, é um cara lógico. Então a gente mostra, como é possível ter alguém sem fígado, como assim? Então ele é muito descrente dentro de um cenário de horror cósmico, que Uhum. foge da descrença a todo ponto. Então, achei uma boa escolha também de protagonista ser alguém que vai ter um contraste muito forte entre a realidade e a suspensão da descrença do horror cósmico. É, exatamente. E já traz também a questão da curiosidade pra gente, né? Porque saber como que esse cara tá vivo, o que que aconteceu, né? Que espécie de criatura foi que atacou ele, né? E pelo visto tá atacando outras mais, né? Porque ele cita ali, não, tem mais um pra você tratar, né? Não é um só. Já teve outros pelo visto, né? Então é algo que está permeando esse cenário aqui que a gente não sabe o que que é, provavelmente vai ser apresentado em algum momento, né? Então isso é gatilho da curiosidade, né? Que o André fez bem em jogar na primeira página já, né? Para instigar o leitor a querer saber mais sobre isso. Sim. Eu achei legal também eu vou chamar de duplo antagonista, porque nós temos a criatura, né, que Em tá si, comendo o né? fígado da galera, mas também o jagunço joga meio que uma ameaça, né, pro Uhum. cara. O chefe vai te mandar pra Doutor, cova. né, lá no penúltimo parágrafo, ele fala, tem que se esforçar mais, senão o chefe vai mandar você pra cova. Então,
Eu sinto que tem meio que um duplo antagonista, tanto ele falando, ó, ele tem que lutar contra o tempo, contra criaturas e contra o cara que o contratou, porque a vida dele também tá em risco nessa brincadeira. Então eu gostei de ter esse duplo perigo, porque cria triplica, quadruplica a urgência dele em salvar pessoas e descobrir qual que é o problema, porque tanto ele pode ser vítima do chefe quanto vítima da criatura. Exato. E ainda terminou aí com um linkzinho pro título, né, Rafa? Que é uma ideia legal também de ser. É claro que tem contos que talvez seja interessante deixar a mensagem do título mais para um plot twist ou para uma revelação final, né? É bacana, mas aqui ele já deu de cara, né? Isso aqui, pelo visto, é como se fosse um personagem da história, né? A Quinta do Abutre, né? Esse local, né? Onde está acontecendo essa experiência sobrenatural aí, vamos dizer, né? Então ele termina com ele veio da Quinta do Abutre também, não foi? Tipo assim, né? Nitidamente é de lá que tá saindo as coisas bizarras, né? E é o nome que ele dá pro conto em si, né? Me soa como personificar um local, né? Você dá uma certa importância, caracterizar bem esse local como sendo algo relevante na sua história. Sim, tanto que, obviamente não dá para imaginar, dá para supor isso com a primeira página, você lendo consegue tirar mais conclusões, mas isso lembra bastante o nosso episódio do Cortiço, porque o protagonista da história é o Cortiço. Não dá para perceber isso na primeira página, você vai lendo, porque como são várias crônicas, então parece que são uma mini antologias, cada personagem conta, mas depois você percebe que tudo gira em torno do protagonista, que é, no caso, o Cortiço. Então, eu acho interessante essa possível personificação, onde o protagonista, na verdade, é a localidade, no caso, a Quinta do Abutre, onde apenas isso é mais um caos que aconteceu. Então, se não existisse os jagunços, o Noronha, etc e tal, a Quinta do Abutre continuaria sendo o protagonista da própria história dele. Então, achei legal essa possível interpretação, não tinha Sim. pensado Quando leu a quando primeira eu vez. li Nem a segunda, nem as a três terceira, nem vezes. a quarta. Mas é, mas é legal porque o Matheus sempre comenta que eu sou o chatão dos Dos títulos. títulos. E assim, eu acho que um título ele pode ser fraco se fizer sentido. Já que no caso, por exemplo, o colocasse logo de cara qual que é o nome da criatura, sei lá, Leprechaun, é o nome do conto, né? Leprechaun. Meio que você tá dando um puta spoiler de qual é a criatura, mas você pode trabalhar em cima da surpresa, do quando, do onde. Pô, eu sei que vai ter um Leprechaun, mas quando aparece, por que aparece, como O aparece, Goku tem vários derrota outros Freeza, pontos, né? né? Exato. Então, assim, você pode colocar o spoiler, mas deixar o quando, onde, como, porquê, e descobrindo aos pouquinhos, né? Tipo, você já cria uma ansiedade do tipo, ah, vai aparecer o bicho, quando? Ah, não sei o quê. Então, e aqui eu vejo como um título de caracterização de ambiente. A história acontece aqui. Esse é o ponto principal. Quando a gente adentrar na Quinta do Abutre, aí que o negócio fica tenso. Então é aquela coisa. Ah, ele veio da Quinta do Abutre. Estamos chegando na Quinta do Abutre. Não conseguimos escapar da Quinta do Abutre. Então eu gosto desse de que o título tem que mostrar para a pessoa o que ela tem que prestar atenção naquela história. No caso do Cortiço, tem que prestar atenção o quê? No Cortiço. Ah, vai ter a coisa do Quinto da Boa, tem que prestar atenção nisso. Então, mesmo que seja um título poético, né, onde os ratos não têm vez, mesmo que seja um poético assim, o que você tem que prestar atenção? Nos ratos, que pode ser figurativo, personificado, literal. Então, eu acho que um bom título te traz a perspectiva de o que eu preciso prestar atenção naquele capítulo ou naquele livro. Sim, justo. Eu acho que esse é o grande ponto. Mas daí, então, Matheus, viraria ou não viraria o Pô, Quinto do Aborto do André? viro fácil, gostei demais. Eu não sou leitor de terror, não sou leitor de Lovecraft. Acho que o único texto de Lovecraft que eu li foi a primeira página do conto que a gente já trouxe aqui, que eu não lembro agora o nome. Foi a única coisa que eu li de Lovecraft na vida, que inclusive também me instigou. Eu lembro que na época eu li, que a gente leu junto aqui, eu gostei.
Então talvez eu deveria me atentar mais para algo na linha de terror, né? E não fui ainda. Mas, enfim, não sou leitor de terror, não tenho propriedade para falar, mas me instigou, me deixou curioso, né? Me interessei pela história. Outra coisa, eu também não sou fã do sobrenatural, então, assim, mesmo tendo elementos que eu não gosto, a leitura me pegou, né? Que é o que caracteriza um bom escritor, eu acho, né? Mesmo que seja um texto que não seja do nicho que você curta, ele consegue te convencer, consegue te deixar interessado, né? Ele consegue trazer o leitor para imersão ali, né? Então eu achei que o André fez bem isso. A única ressalva que eu tenho mesmo é em relação ali ao primeiro parágrafo, né? A primeira frase é ótima, mas eu daria o enter e depois ali talvez eu reconstruiria de alguma forma ali essas outras frases subsequentes. Hein? Sim. Então eu virei várias vezes, né? O Matheus fala que ele não é leitor de terror. Mentira, porque eu escrevo terror, ele é o meu leitor beta, Verdade, então ele lê também, todas as minhas histórias. também. Né? Mas acredito sim que não apenas pelo fato de adorar Lovecraft, tem várias ressalvas do Lovecraft, mas gosto bastante do world building dele, muitas vezes é, suave, sem muita explicação, mas cheio dos mistériozinhos. Gostei bastante da ambientação, né? Vou me dar ao luxo de puxar, Gostou da afagar-me a mim ambientação porque mesmo, você mandou ele escrever alguma coisa, né? porque eu ajudei ele em alguns pontos da ambientação, mas grande parte ele que fez, eu só dei uns flavorzinhos aí. Mas tirando a soberba de lado, eu achei que foi realmente bem escrito. Foi uma primeira página que instigou bastante. Gostei da promessa do final, né? Ele veio da Quinta da Abutre também, não foi? Então eu gostei dessa promessa. Concordo com o Matheus que apesar de boas palavras e uma boa proposta da primeira frase, o fato da construção deu uma certa incomodada, mas eu não mudaria as palavras, talvez só a estrutura do parágrafo mesmo, Uhum, gerando talvez outros ganchos e outras continuidades. é isso. Então, pessoal, se vocês gostaram do conto do André, da Quinta do Abutre, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria a página. Diz pra mim nos comentários também se você que é fã de Lovecraft, que criatura é essa, se você conseguiu identificar também, se você pegou algumas nuances, chuta aí, depois a gente coloca nos comentários certinho quem acertou, a gente deixa marcado e destaque. E não esqueçam, se você tem um conto, se você tem uma história, se você tem um livro, temos aqui sempre o nosso link aqui embaixo que você pode mandar, manda a primeira página, manda o link do seu livro. A gente também traz e aos poucos vamos começar trazendo. Então já estamos já dando um pouquinho do parecer, trazendo já autores nacionais, menores, para você também se sentir à vontade de também participar aqui com a gente. Beleza? Então, bora ler.